Que bênção, só a presença de Deus. Nosso Deus, Ele está entronizado em nosso coração. Quem pode tirá-lo? Ninguém. Ele é o único. Jamais haverá um páreo na nossa vida, porque Ele é uma presença real, viva no nosso coração. Eu quero falar essa noite justamente sobre um momento especial da história da igreja, que aconteceu lá no ano 1517, onde no dia 31 de outubro ocorreu um fato especial vindo de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, que naquele dia levantou um homem que se posicionou com relação às Escrituras. Essa Bíblia que você tem na mão aí, todo mundo tem Bíblia aí? Se não tiver, a gente faz aí uma parceria. Nós vamos citar 5 versículos essa noite, para nós falarmos de algo que Martinho Lutero considerou como somente isso era importante. É óbvio que ele está fazendo aqui apenas uns pilares. Toda a Bíblia, ela é necessária para o nosso conhecimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual. Mas nós vamos falar hoje das solas, ou seja, das somente. E vamos ficar de pé, vamos orar e pedir a Deus que somente Ele receba honra e glória, que só Ele possa agora nos acrescentar a fé, que Cristo Jesus seja unicamente em nossa vida o Salvador e Senhor, e que nós possamos, através das Escrituras, conhecê-lo mais e mais ainda. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa noite, por tudo que está acontecendo no Brasil, mas em especial nesse momento de culto, de adoração. Nós sabemos que muitos estão reunidos nessa hora para reverenciar o único Deus, Senhor de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor vá à frente com o Espírito Santo nos conduzindo e que nós possamos sair daqui acrescidos da fé, acrescidos da Tua Palavra e podermos viver aquilo que ela nos orienta, porque é a Tua vontade. Nos dá a Tua paz, Senhor Deus, acalma o nosso coração. E que nós possamos viver esse momento de adoração agora em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Bom, vocês devem conhecer um pouca coisa, já ouviram. Sempre, todo ano, tem a comemoração, né, pela reforma da igreja, ou seja, o momento em que houve uma divisão de pensamentos e um homem chamado Martinho Lutero, ele se colocou diante da palavra de Deus e ele realmente viu o que a palavra estava dizendo, num tempo em que havia poucas pessoas que tinham aproximação com a Bíblia. Na verdade, havia os rolos, havia muitas cópias, e a Bíblia, como nós conhecemos, vai acontecer nesse período, 1517, porque um cidadão chamado Gutenberg, ele inventou a prensa com tipos, e aí houve uma possibilidade de reproduzir muito material, e aí então a Bíblia foi um desses materiais que foram reproduzidos, mas para que ela pudesse estar como está hoje, houve um vasto trabalho, uma dedicação muito grande, para que a gente pudesse tê-la hoje com tanta facilidade na nossa mão. E muitas vezes está no nosso celular, né? Ficou mais fácil ainda hoje, porque nós temos o eletrônico. Mas a Bíblia, ela começa com Martinho Lutero, e ele, em 3 meses, ele escreve o Novo Testamento do latim para o alemão, para a língua comum do alemão. 3 meses. Irmão, você já tentou escrever o Novo Testamento em 3 meses? Já não é fácil, né? Nós escrevemos Provérbios há pouco tempo atrás, em 31 dias, né? E deu trabalho, porque a gente sabia a caligrafia, apesar que temos um bique, temos tudo hoje para facilitar, mas naquela época não existia essa facilidade. Com a prensa houve, então, e Martinho Lutero, em 3 meses, ele reproduz o Novo Testamento. E ele teve um embate, quando ele chega ali no livro de Tiago. Ele disse que há um contraponto aqui. Nós somos salvos pela fé. Romanos vai dizer isso. Ele foi salvo por isso. E agora Tiago diz que precisa ter obras. E ele não estava entendendo.
Mas o Espírito Santo revelou para ele, ele percebeu e ele acresceu. Então, acresceu não, ele escreveu, né? Ele compilou o livro de Tiago, que nós temos na nossa Bíblia protestante e também católica. Então, a partir desse momento, Martim Lutero, ele traz 5 posicionamentos que eu gostaria que você também tivesse, como eu, quero ter e quero manter, esses 5 posicionamentos na minha vida. A primeira delas era sola Escritura. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, o versículo 16 e 17. Novo Testamento. Lembre que em 1517, Martim Lutero estava escrevendo isso aqui. É uma palavra que permanece. É uma palavra que está viva. E aí, então, ele escreve, e nós temos hoje na tradução, a minha, João Ferreira de Almeida, toda a Escritura, e ali está em maiúscula, porque é a Escritura bíblica, é a Escritura inspirada por Deus, é a Escritura que temos na mão. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Para quem não gosta aí de uma repreensão, a Bíblia faz isso. Para a correção. Quantas vezes nós estamos em caminhos dúbios? Para a educação na justiça. Gente, só isso aqui daria para a gente ficar fazendo um sermão aí, um seminário de alguns dias. E no versículo 17 diz assim, a fim de que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, o humano que se coloca na mão de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente a Escritura. Irmão, nós sabemos que depois da Escritura, nós temos muita literatura. Você vai ali na livraria e você encontra, livraria evangélica, e você vai encontrar um cabedal de livros escritos baseados na Bíblia. Posicionamentos, pensamentos, direcionamentos. Isso é importante, porque nós podemos escrever aquilo que nós estamos percebendo. Mas nada pode ser incluído nessa palavra que nós conhecemos como a Escritura Sagrada. Nada. Nós vamos observar que o próprio livro de Apocalipse, Jesus diz para João, olha, quem acrescentar algo mais ou retirar, vai acontecer o quê? Vai sofrer as penalidades escritas nesse livro. Ele estava dizendo do livro de Apocalipse. Mas toda a palavra de Deus, há um zelo de Deus para que ela permaneça. E quando nós vemos a Bíblia hoje em nossas mãos, com uma facilidade enorme de adquiri-la, nós não fazemos ideia, alguns não fazem ideia, do quanto isso foi custoso. Do quanto aquele homem se dedicou, irmãos. Da possibilidade de morrer. Porque toda vez que a Escritura vem à mão do ser humano, ele começa a abrir o seu entendimento. E até é muito conhecido no Brasil hoje, conhecereis a verdade nos libertará. Olha, quem não lê a Bíblia é uma pessoa que ela fica à margem da falta da sabedoria divina. Ela fica fora. Porque é nessa Bíblia que, inspirada, ou veja, relembre o versículo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não foi Lutero que inventou, não foi aqui Paulo escrevendo a Timóteo que inventou da sua cabeça, mas foi algo de Deus para com ele e dele para com os escritos. E para nós hoje. Então não é um livro simples. Então todo o processo, houve um tempo que algumas pessoas tinham suas Bíblias queimadas. Houve perseguição. Houve pressão psicológica. Um tempo não muito distante, se dizia que quem lia a Bíblia ficava louco. Ficava louco de esperto, né? Louco de feliz. Porque Paulo diz que para nós a loucura do Evangelho é algo sábio. E aí então a Escritura foi perseguida.
Há relato de pessoas que colocaram na massa do pão, senhoras que, quando as casas eram vasculhadas para encontrar Bíblias, ela colocou na massa do pão. E ainda bem que quem vasculhou ela não diz assim, não um pedaço de pão. A Escritura, irmãos, sempre foi a que nos abriu, porque ela inspira algo em nós. E aí, então, o versículo 16, ele traz aqui para Martinho Lutero, eu creio que ele pensou nesse versículo e disse, olha, tem uma coisa, é só a Escritura. É claro que tem muitos outros versículos que embasam, mas aqui nós vemos que a Escritura ela é útil para o ensino. Há não muito tempo atrás, na Inglaterra, um homem chamado Robert, ele diz assim, vou começar a alfabetizar crianças com a Bíblia. A primeira escola bíblica, ela surge com o intuito de alfabetização. Tirar as pessoas da cegueira, da leitura, para o deslumbrar do conhecimento da palavra. Tem coisa melhor que aprender a ler com a Bíblia, irmãos? Não é maravilhoso? E ali surgiu, então, um modal. Nós temos escola bíblica. Hoje de manhã, por exemplo, tivemos a IBD, e a irmã Vanessa, inclusive, deu um panorama sobre a reforma, com muita propriedade, sobre tudo o que aconteceu naquele período da história. Mas eu quero trazer para o lado bíblico agora. O lado histórico é bonito, mas o lado bíblico vai trazer para nós que a Bíblia ela é útil para o ensino. Não só ensinar a ler e escrever, mas a como nos comportar, como receber afrontas, como nos defender do inimigo, como nos proteger. Ela nos ensina. Ela ensina que há dias que são difíceis. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Ela vai nos ensinar que nesse mundo há homens maus, homens ruins, que às vezes assumem o poder, homens que são fracos, falhos, como há homens sábios, homens poderosos, homens que não desistem, homens que venceram batalhas com a bênção e a graça de Deus. Conta-se que Napoleão Bonaparte, ele procurava conhecer todo o livro de Josué, porque ele queria saber quais eram as estratégias de guerra daquele homem. Mas ele não concordou que a Josué era completamente dependente de Deus para a sua vitória. E aí nós começamos a ver que a Bíblia faz parte da história da humanidade como um todo, porque ela ensina. Agora ela repreende também, irmãos. Ela fala para que se a gente tem o hábito de mentir, nós devemos então parar. E ela vai trazer esse item, esse texto, né, de uma forma muito ampla, dizendo que a mentira começou lá no Éden. E que o pai da mentira tem nome. E que a mentira é pecado. Ele vai nos repreender, como aconteceu com Davi, quando falhou, e nós vemos na palavra de Deus que ele foi confrontado, foi repreendido. E que maravilha, Davi reconheceu o seu erro. Então nós aprendemos que a repreensão é para o nosso bem. É para o nosso bem. Quando você ouvir uma palavra que vem contra, às vezes, um posicionamento cultural que você tem. Talvez você diga assim, não, mas isso meu pai fazia, meu bisavô, meu tataravô, minha família faz isso. Aí vem a repreensão, vem aquele momento de exortação, e aí você precisa entender que é para o teu bem. Para a correção, para botar novamente nos trilhos, para nos qualificar e para a educação na justiça, porque o reino de Deus, Mateus, quando Jesus pregava ali no Sermão do Monte, Mateus registra buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem muita gente que não esquece disso. Tem muita gente que quer buscar o reino de Deus com interesses. Aí a Bíblia vai nos trazer, olha, não é bem aí. E como se fala em justiça nos dias de hoje, não é? Quanta gente ouve falar na palavra justiça, injusto, justo, injustiça?
Isso é justo, isso é injustiça. Mas a educação na justiça vem da palavra, pela palavra, para nós. Perdão. Versículo 17, conclui. O versículo 16 e 17, ele está ligado, ele não pode ser desligado. Ele diz assim, a fim de que o homem de Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e se você tem a Bíblia como inspiração da tua prática de vida, mas eu não acredito muito, pastor, eu não entendo muito sobre isso. Entenda que o Espírito Santo que é o professor, o pedagogo, é ele que vai trazer para você elucidação. O crescimento do teu conhecimento espiritual vem através da leitura, a fé vem pelo ouvir e ver a palavra de Deus, nós vamos ver mais à frente. E isso é justamente para que a gente seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Ou seja, não apenas aquele que diz, mas que vive. Não apenas aquele que se acha capaz, mas aquele que é habilitado perfeitamente para a boa obra. Boa obra todo mundo pode fazer. Mas para ser perfeitamente habilitado tem que ser um homem de Deus. Dificilmente uma pessoa faz uma boa obra se ele não é um homem de Deus, sem o interesse. Às vezes até mesmo do seu ego. Até mesmo do aplauso. E quando isso acontece, não vem de Deus. Porque a boa obra, você vai fazê-la para glorificar a Deus. Então, esse primeiro contexto, primeira sola, somente as Escrituras, ficou registrado lá em 1517 à frente, né? 1517, 31 de outubro, foi quando Martim Lutero colocou as 95 teses na porta da igreja. E a partir daquele momento, ele questionou muitas coisas, como, por exemplo, você ser salvo ou tirar alguém lá do purgatório. Biblicamente, nós não temos o purgatório. Há nos livros não canônicos, os apócrifos, como Tobias, há alguma visão de que há um lugar diferenciado como o purgatório, mas não é texto canônico, inspirado por Deus. E aí, então, os homens enganavam-se e gostavam de ser enganados. Irmãos, coisa mais gostosa. Se criasse uma ideia aqui, olha, R$200 e você está salvo, você vai para o céu, é só comprar a passagem. Quantos não comprariam? Uns por medo, outros porque é muito fácil. Mesmo assim, teria aqueles que queriam negar. Mas, quando vem a elucidação da palavra de Deus para Martim Lutero, ele começa a perceber que aquilo estava errado. Então, ele começou a combater. Não que ele queria que a igreja se dissipasse, mas que a igreja se qualificasse. E até hoje nós lutamos para isso. Eu e vocês precisamos todos os dias dar uma olhada nas nossas solas. Será que na minha vida é somente a Escritura ou eu ainda tenho lá algum personagem que fala bonito na mídia? Eu tenho um escritor que tem umas palavras que me agradam, e tem muitos disso, não tem? Como tem gente que sabe agradar a gente, é ou não é? E aí você pensa até que ele é bíblico. Ele dá uma frase lá, você diz, você deve estar na Bíblia. Não pode. Enche o nosso ego. Mas às vezes a Bíblia vai nos confrontar. E Martim Lutero, ele começou pela Bíblia. Pela Bíblia. Não foi por outra estratégia, mas ele começou a entender e crescer na fé. E ele então enfrentou tudo aquilo que enfrentou, porque a palavra de Deus estava movendo o seu coração e moldando. Segundo posicionamento, agora vocês já sabem, tem 5, sabe que hora que termina, né? Segundo posicionamento, sola fide, latim, né? Só a fé. Será que nós entendemos o que é fé? Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 1. Quando Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 1, ele traz muita informação espiritual. Ele fala do que acontece conforme ao nosso afastamento de Deus para adorar outros que não são. Ele vai trazendo. E ali no versículo 16 e 17, que inclusive o versículo 17 foi o start espiritual de Lutero.
porque ele percebeu que práticas religiosas não salvam, mas é através da fé, e assim nós somos justificados, porque nós cremos. Então aqui diz em Romanos 1, 16, 17, é o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, judeus e gentios, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui, Martinho Lutero se converteu, gente. Se você tem alguma intenção de buscar, veja que nesse versículo houve um abrir do entendimento espiritual. Como assim o justo viverá pela fé? Eu não preciso pagar para ser salvo? Eu não preciso fazer algum tipo de penitência? Né? Penitência é uma palavra antiga. Antigamente, os presídios eram chamados de penitenciárias, né? Era um lugar em que os presos, as pessoas que cometiam desatinos, iam para a penitência. E ali eles eram preparados, cobrados, melhorados, para voltar a viver na sociedade. Aí, com o passar do tempo, mudou, né? Saiu da mão da igreja esse tipo de procedimento, entrou na mão de governos e passou a se chamar presídio. Mudou tudo, né? Mas a penitência para Martinho Lutero era algo que ele praticava. E muitos fazem penitência hoje. Eu poderia aqui dizer a penitência gospel, né? Algumas pessoas são penitentes. Eu vou na igreja hoje para a semana ser boa. Eu vou fazer essa penitência. Ou eu vou ofertar para acontecer algo. Irmãos, cuidado, porque o justo viverá pela fé, pela certeza de que nós não temos como conseguir sem a bênção de Deus. Confiar nele, seja qual for a circunstância. Esse versículo que Paulo cita aqui, ele é trazido lá de Abacuque 2, 4, onde vai trazer também a expressão que o justo viverá pela fé. Eu creio no que Deus pode fazer. Eu, pela palavra de Deus, eu entendo pelo Evangelho, eu entendo que os tempos nunca serão só bonança. Bons, haverá momentos difíceis no dia a dia. Eu creio, porque a palavra de Deus me mostra. E por isso que quando Paulo está escrevendo aqui, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho dessa boa nova. Mais ou menos ele estava falando isso, porque o judeu estava dizendo, isso é uma vergonha falar isso. Essa palavra de que um homem morreu e ressuscitou, e eles ficavam admirados com aquela situação. Por isso Paulo traz essa expressão, eu não me envergonho do Evangelho. Você tem se envergonhado do Evangelho, irmãos? A única palavra que pode trazer salvação é o Evangelho. A boa nova. Porque é o poder de Deus. Não é que tem alguma mágica na palavra evangelos, o Evangelho. Mas é o poder de Deus. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos, adotados. Paulo vai dizer que é por adoção. Jesus é o legítimo. Legítimo. E aí o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele aqui traz do judeu, primeiramente foi para o judeu. Jesus veio para os seus, Jesus era judeu. Ele trabalhou com os judeus. A mulher Sirofenícia, quando pediu lá para uma bênção para sua filha, e Jesus falou sobre deitar o pão da mesa dos filhos para os cachorrinhos, foi todo aquele diálogo. Aquela mulher não era judia, era Sirofenícia, e ela não estava no contexto daquele momento, porque Jesus estava trabalhando o judeu, o seu povo. E aquela mulher faz algo especial, irmãos. Quando ela pede a cura da sua filha, que estava endemoniada, ela diz, tem misericórdia de mim. Não pediu misericórdia da filha. Não.
pediu por ela. Esse evangelho é poderoso, muda a nossa cabeça, muda nossas atitudes. Que a justiça de Deus se revela no evangelho. É através da boa nova que nós vamos crescendo de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 10, ainda, vou ler mais um versículo agora, já que temos tempo. 10:17, só para concluir esse ponto. Romanos 10:17 vai falar assim: e assim a fé vem pela pregação do evangelho, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele vai continuar dizendo aqui, né? Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A fé, ela vem quando nós buscamos na Escritura o conhecimento do poder de Deus. Nós começamos a crescer. Lutero, então, se um dia alguém perguntar para você, Romanos 1:17, foi o texto que ele entregou sua vida, abriu seus olhos espirituais para Deus. Por fim, Lutero também apresentou somente a graça. Até cantamos, né? Cantamos aqui sobre a graça de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Abra sua Bíblia lá. Quando nós falamos de graça, irmãos, no português ela varia muito, né? Ela tem que ter o seu contexto. Por exemplo, você fala, antigamente falava isso para uma pessoa, para você saber o nome dela. Qual é a sua graça? Né? Quem é desse tempo? Tem poucos cabelos brancos aqui, né? Qual é a sua graça, né? Era uma palavra gentil para perguntar o nome, né? Hoje, quem és tu, né? Já mudou um pouco mais direto. Mas graça, aqui no conceito da palavra graça, é favor que nós não merecemos. Você já pensou isso? Você não merecia algo, alguém te dá? Você já ganhou alguma coisa na vida que você não merecia? Quantas vezes, irmão? Até o oxigênio, né, que nós respiramos, muitas vezes nós nem merecemos, mas o Senhor é bondoso. Então, no versículo 8 e 9, quando ele traz essa expressão de só pela graça, olha o que diz a palavra: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, concluindo então o pensamento que é só pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que isso? Não de obras, para que ninguém se glorie. Muitas vezes nós achamos que a salvação depende daquilo que nós fazemos, daquilo que nós praticamos. É importante nós termos a nossa maneira de cultuar a Deus, de celebrar, de estarmos juntos. Mas há irmãos nossos aqui na igreja, por exemplo, que não têm mais disponibilidade, condição de vir ao templo. Perderam a salvação? Em nome de Jesus, não. São salvos, porque foram salvos pela graça. Eles não mereciam que nem eu. Às vezes eu olho para a minha pessoa e digo: Senhor, quem sou eu, né? Aí eu já emendo com aquela música, né? Quem sou eu? Para que o Deus de toda a terra... Gente, como nós somos salvos por uma graça maravilhosa. E essa graça, ela vem mediante a fé. Viu como está interligado? É palavra, fé, graça, são pilares. São posicionamentos que nós temos que ter na nossa convicção de fé, para que a gente possa expressar para outros. Porque pela graça sois salvos. E ele vai dizer, ele vai trabalhar nesse capítulo 2 de Efésios, em vários momentos, a salvação é pela graça. Se a pessoa não tem condição de falar, ele é salvo, porque ele creu. O crer é ter plena convicção daquilo que você está ouvindo a respeito de Jesus. É crer. É você saber que é verdade. Mas é tão interessante que a própria salvação é um dom de Deus. Nós não conseguiríamos entender isso, porque é tão difícil,
de trazer isso para um sentido prático ou experimental, né? Levar num laboratório e dizer, ó, me prove aí como é graça. Não tem como. É o próprio Deus que se faz bondoso e que Ele mostra para nós que é uma graça. É um favor imerecido. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, irmãos, pronto. Nós começamos a olhar a vida por um outro prisma. Porque nós olhamos a vida muito pelo aquilo que nós enxergamos, pelo aquilo que nós estamos calculando todo dia. É claro que nós não vamos ser alienados. Mas quando nós olhamos pela fé, eu tenho que entender que eu já venci tudo isso. Eu tenho já uma vitória. Que ninguém me tira. Nós somos mais do que vencedores. Nós já temos a vitória. Um dia, todos nós aqui estaremos na presença desse Deus glorioso e pela graça, pela fé que tivemos nele, porque conhecemos isso pelas Escrituras, estaremos salvos. Essa é a visão do amanhã. É a visão daquilo que já está decretado por Deus para mim e para você. Isso não vem de vós, porque se fosse pensar, se fosse buscar em nós algum fortalecimento, nós não teríamos. Mas, quando vem o dom de Deus, Ele nos convence, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, o juízo. Esses três pontos no versículo trazem uma profundidade tremenda. Nós teremos que enfrentar um juízo, mas já estamos salvos. É como você ter plena consciência de que você nunca foi perfeito, nunca atingiu o grau meritório, mas é salvo pela graça. Naquele dia em que você se encontrar com Jesus, que o Espírito Santo já te convenceu disso, você está selado para viver eternamente na presença de Deus. Então, nós já vimos aqui que nós temos a Escritura, a fé e a graça. Agora também, ele trouxe um novo pilar, Solus Christus. Solo Christus, que é o próprio Jesus, somente Jesus. Para nós sermos salvos e vivemos com confiança, nós temos que entender que não precisa de mais ninguém senão Jesus, só o Cristo. Cristo é ungido. A palavra Cristo é ungido. Aquele que veio de Deus. 1 Timóteo agora, voltamos lá a Timóteo. Capítulo 2, versos 5 e 6. Veja como Cristo é único. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Somente Jesus, não há outro mediador. O que é um mediador? Aquele que vai mediar alguém, no caso o homem, para com Deus. É só Ele. O que está entre nós e Deus é Cristo. E nós temos a alegria de poder recebê-lo como Senhor e Salvador e tê-lo como nosso intercessor, aquele que move por nós, aquele que está atuando por nós, aguardando o momento do seu retorno para nos levar à sua presença. Por isso, quando Martinho Lutero colocou esse posicionamento, ele estava dizendo, olha, tem muita gente pensando que precisa de mais alguém, de mais algum tipo de pessoa para chegar a Deus. E ele entendeu que Jesus havia dito, quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai, veja o que ele está dizendo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o Pai, Ele e o Pai são um. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso exemplo máximo.
Ele é o que intercede por nós, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Não há outro. Ah, mas pastor, não dá para a gente ter mais algum? Não. Biblicamente não. Nós temos o único mediador, que é Jesus. Isso em 1517. Que abrir dos olhos. Salmo 119, 18 diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. E aqui foi o momento que os olhos de Martinho Lutero se abriram. E é interessante que até os dias de hoje, algumas pessoas ainda têm os seus olhos fechados para isso. E não é porque são pessoas ruins como um todo, mas é porque tem uma tradição de vida. Talvez falta o pilar lá das Escrituras, só a Escritura. Talvez falta, porque quando começa a ler a Escritura, começa a observar que Jesus é único. Ele veio para nos salvar. Não há outro além dele, a qual podemos ser salvos. Então, quando ele fala aqui, só um mediador, irmãos, é só um. Não há outro caminho. E a gente sabe que, nos dias modernos, as pessoas desconfiam de que Jesus mesmo existiu. Alguns dizem que foi apenas um ser humano que teve lá algum privilégio na história. Mas quando começa a estudar sobre a vida de Jesus, isso aconteceu com Augusto Cury. Quem ouviu falar já de Augusto Cury? Um bom escritor, né? Área de psicologia, psiquiatria. E ele chegou um dia e disse assim: eu vou provar que essa história de Jesus é só balela. E ele começou a pesquisar. E quanto mais ele foi pesquisando sobre Jesus, e a fé vem pelo ouvir, ele começou a perceber, ele começou a entender os relatos bíblicos, porque você não tem outro senão a Bíblia para mostrar quem é Jesus. E ao ele compreender, os seus olhos se abrirem. Hoje é um divulgador do Evangelho. E um excelente profissional da área de psiquiatria, psicologia. Nós que somos pais aí, né? Volta e meia precisamos recorrer a algumas das orientações dele. Há poucos dias ele falava sobre o pensamento acelerado. Já viram isso? Né? O meu pensamento era, acho que do tempo daquelas locomotivas, era bem devagar quando era criança, né? Mas as crianças hoje estão aceleradas. Quem é professora de crianças sabe muito bem o que eu estou falando, né? É os nossos dias. E aí Augusto Cury descobre que Jesus é o único mediador. O único Senhor e Salvador. Não tem outro. Ah, mas como que eu... Não tem mais como argumentar. Eu creio, eu vejo isso pela palavra. E há muitos que querem muitas vezes provar ou trazer alguns outros posicionamentos, mas que são infundados, quando você descobre pela palavra de Deus que Jesus é o nosso Senhor. E isso há uma vastidão de versículos, de textos mostrando quem é Jesus. O grande eu sou a porta, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Toda a expressão de Jesus nós encontramos na Escritura. E por fim, um versículo lá no Salmo 115, livro dos Salmos, né, de Cântico. 115, versículo 1. Veja que o salmista, ele começa a glorificar unicamente, exclusivamente a Deus. Será que nós temos glorificado a Deus, irmãos? Qual tem sido o nosso empenho em glorificar o Senhor? O salmista, nesse salmo aqui, que é milenar, ele começa dizendo assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Somente a Deus demos glória. Homens que receberam glória, como foi o caso de Herodes, e acabou morrendo comido de bichos, como foi Nabucodonosor,
que trouxe para si a ideia de que ele era um Deus. E há muitas pessoas, lamentavelmente, que ainda acreditam que são Deus. Pensam em si que são Deus. São levados, muitas vezes, pelas circunstâncias, se consideram superiores, donos de poderes. E aí pensam que são Deus e dão glória a si mesmo. E buscam para si a glória, que Deus não divide sua glória com ninguém. Ele já disse. Ninguém. Então aqui no Salmo, o salmista começa dizendo, não a nós, Senhor. Será que eu tenho coragem de dizer isso? Ser humilde o suficiente para dizer, Senhor, não é a Tu que eu devo dar glória. Se eu conquisto algo é por Deus. Se eu tenho algo é pelo Senhor. É a Tua glória, Senhor. Aquela glória que Jesus deixou, em Atos vai nos trazer essa informação de que Ele deixou a Sua glória para habitar entre nós. Dá para imaginar aqui, quando a gente pensa na glória de Deus, que é inacessível, né? Não se explica, não se calcula, não tem como nós expor. Dá para dizer que coisa mais linda que é a presença de Deus, irmãos. A grandeza da presença de Deus. Às vezes você olha as 7, 8 maravilhas do mundo, aí, não sei se tem 8 ainda, já acabaram com alguma, e você diz, que coisa bonita, que negócio. Até hoje os homens ficam olhando lá as pirâmides e quem que conseguiu colocar aquelas pedras? Aí vem um monte de hipótese, sem comprovação, mas tem. Mas tu imagina a glória de Deus, se aquilo que Ele criou já é bonito. Nós temos tanta coisa bonita no planeta que Deus criou. E para isso nós temos que dar glória. Senhor, nós temos que glorificar Deus. Só a Deus de glória. Sabe, às vezes nós estamos aí vivendo um tempo de troca de comando ou não. E a gente pensa assim no nosso coração, tem que ser fulano. Outro eu não quero. Um pensa de um, outro pensa do outro. Mas sabe o que às vezes a gente esquece? Que a glória de Deus é muito maior. E que, seja quem for, Deus não muda a sua glória. Ele não muda. Ele vai continuar sendo o mesmo que Ele é. Permanentemente. Ele é o mesmo ontem. Sempre será. Gente, que glória. Não dá para explicar isso em poucas palavras. Nossa mente é limitada. Mas a gente começa a observar pela palavra, quando Isaías chega no templo, e ele se depara com a glória de Deus ali, com aquela fumaça. Ainda bem que foi Isaías. Se fosse eu tinha desmaiado umas 3 vezes, só de ver os anjos. Já ia cair, né? E aquilo ele diz, que glória. Ai de mim, ele disse. Por isso aqui o salmista vai dizer, não a nós, Senhor, a glória é do Senhor. Não coloque pastores como super-homens, são falhos. Pessoas eminentes aí, cuidado, eles são homens. Todos os grandes pregadores que caíram, foi porque receberam glória dos homens. Sabiam disso? Se encheram de orgulho. E quando perceberam, estavam no chão. Porque não deram glórias a Deus. Quando alguém agradecer a você, você diz glória a Deus. Senão eu não faria. Eu não faria. Eu não teria condição se não fosse Deus. Esse é dar glórias a Deus. É respeitar que nós somos pequenos e Ele é superior. É mostrar para Deus o quanto Ele é para nós importante, porque a sua misericórdia é permanente e a sua fidelidade jamais se acaba. Não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Sabe, nesse salmo aqui, ele vai trazer algumas colocações interessantes, que Lutero tinha dificuldade com isso também. Ele vai falar sobre os ídolos.
E ele vai dizer que são de prata, no versículo 4, e ouro, e são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam e seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles que o fazem, os que neles confiam. Versículo 8, até 8. Eu olhava esse versículo e dizia, Senhor, não tem uma explicação para isso. Eu não vejo ninguém, estátua, a não ser as estátuas que existem por aí, né? Que não são humanos. Mas toda essa expressão que ele está dizendo aqui, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, mãos e não apalpam, pés não andam, som nenhum sai da garganta, torne-se semelhante a eles, é no sentido espiritual. Como existe pessoas, por exemplo, que não enxergam, tem olhos e não veem. Tem boca, mas não falam aquilo que deveria ser falado. Pode falar muitas coisas, mas não aquilo que é de Deus. Quando falam o que não é de Deus. Tem ouvidos e não ouvem. Estão recebendo uma carga de informação, de orientação do Evangelho, mas os seus ouvidos apenas entram, mas não conseguem receber. É espiritual. Suas mãos não apalpam e os seus pés não andam. Torne-se semelhantes a eles os que fazem, e quanto neles confiam. Mas Israel confia no Senhor, Deus vivo, Deus que é Espírito. E Jesus vai dizer para a mulher samaritana, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Irmão, você pode não falar porque você tem dificuldade de som, na voz. Você pode ter uma deficiência visual, mas você pode glorificar a Deus. Você pode adorar a Deus. Você pode dar graça. Eu vejo pessoas com deficiência visual, conheço alguns, que glorificam a Deus pelas suas vidas. Porque para eles já foi compreendido que melhor do que ver é ver a presença de Deus, a glória de Deus na sua vida. Então, quando Martim Lutero escreveu e colocou essas 5 solas, ele estava fundamentado no conhecimento da palavra. E nós? Quais seriam as solas somente que nós podemos ter no nosso coração? Às vezes nós criamos solas diferentes. Não somente as Escrituras, mas algo mais. Não somente a fé, mas algo mais, alguma prática. Não somente a graça, mas alguma coisa que eu preciso. Não somente Cristo, mas talvez algum outro. E às vezes não somente dar glória a Deus, mas também querer glória. Uma vez eu conversava com uma pessoa, ele era da área da música, e o músico sofre, né? Porque quando ele canta, ele gosta de ver o povo bater palma. O músico secular é assim, não é? O músico aqui na igreja, a gente não bate palma para ele, a gente bate palma para glorificar a Deus. E uma vez esse homem falou assim, olha, a glória é de Deus, mas as palmas é para o cantor. Não sei de onde ele tirou isso, né? Não pode, irmãos. Toda honra, toda glória tem que ser dada a Deus. E se você tem alguma dificuldade nessas 5 solas, está aí esparramado até pela internet, é muito comum nessa época do ano, se divulga muito, né, pelas editoras. Comece a decorar e ver como está a sua sola, somente isso. E eu tenho certeza, claro que é muito mais, né, diante da palavra de Deus, mas essas 5 foram inspiradas a Martim Lutero. E hoje nós estamos aqui, 505 anos depois disso, glorificando a Deus, porque lá naquele start, a palavra de Deus, esse livro, começou a se tornar público. Aquilo que pertencia só para alguns, foi parar na mão das pessoas humildes,
que cresceram na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, querido? Se você está aqui hoje é porque um dia o Evangelho se aproximou de você. Às vezes nós estamos aqui, mas nosso pensamento está lá. Mas o Evangelho fez você se aproximar do conhecimento da palavra. O Evangelho, que é uma boa nova para nós, mas é para todo mundo. Cristo morreu por todos, para que todos tivessem oportunidade. É triste quando a gente vê alguém que renuncia ou não deseja, renega, quando nós apresentamos o Evangelho. Mas não cabe a nós converter ninguém. Essa é a ação do Espírito Santo. Mas cabe a nós falar. Nós temos bocas, podemos falar. Nós temos olhos e podemos ver a palavra de Deus, lê-la e analisá-la. Nós temos ouvidos para ouvir aqueles que nos ajudam e nos ensinam a conhecer mais de Deus. Nós temos pés que podemos levar o Evangelho para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para quem nós entendemos que precisa. Que nós sejamos semelhantes a Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, deixando sua glória, e veio entre nós. E para a honra e glória do Senhor Jesus, pela glória de Deus Pai, pela presença gloriosa do Espírito Santo, nós vamos orar e pedir que nós continuemos firmes, irmãos, porque os dias são maus. Pode surgir dificuldades, mas o nosso Deus está conosco e a sua misericórdia se renova cada manhã. Pai querido, nós louvamos ao Senhor, Pai, porque por 505 anos esses posicionamentos foram ensinados, chegaram aos nossos dias. Onde continuar, se depender de nós e do teu amor e teu poder sobre nossas vidas. Acima de tudo, porque é do teu querer que aqueles que estão perdidos se aproximem do Senhor. Pai, abençoe teus servos aqui essa noite, para que quando chegarmos a um momento como esse que é o culto, nossa intenção seja glorificar o Senhor, seja adorar, seja falar, seja buscar a tua vontade. Pai, sabemos que é profunda a tua palavra. Dá-nos, Senhor Deus, cada vez mais discernimento de todos os versículos que o Senhor tem aqui colocado para nos ensinar a fazer a boa obra. E que nós possamos, como igreja local, ser uma igreja adoradora, que ama, que glorifica o teu nome e que, acima de tudo, reconhece a importância de ser conduzido pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas vidas que aqui estão. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, por tudo que aconteceu. Que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer aquilo que é melhor para cada um de nós, independente de resultados. Que o Senhor continue nos guardando e amparando até a tua volta. Ou quando nós estivermos indo à tua presença, com a certeza de que viveremos na tua presença, na presença do Deus glorioso. Pai, louvado seja o teu nome. E agora, Senhor Deus, ampara cada um que aqui está, para fortalecer na fé. Eu sei que há momentos da vida que são difíceis. Por isso a importância de juntos buscarmos no Senhor. E é o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.